Graça e paz. Colossenses, capítulo 1. Lembra-se que, pela graça de Deus, estamos andando nesta carta para contemplar a beleza do Senhor, a formosura, a sublimidade de Cristo, a sua unicidade. Cristo é o lírio dos vales, é a estrela da manhã. Tem um que quer usurpar esses títulos, mas ele não passa de usurpador. Aqui nós temos na carta aos Colossenses, escrita de Roma, de uma cadeia, um testemunho de alguém que tinha intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E fala dele, da sua sublimidade, da sua excelsitude. E nós precisamos focalizar bem, porque esta carta, ela é muito contemporânea, parece que ela foi escrita ontem, para a igreja de hoje. Ela é muito atual. O pano de fundo que nós já vimos aqui rapidamente sobre esta carta, era uma heresia que havia se infiltrado na igreja de Colossos, cidade que ficava perto de Laodiceia, de Hierápolis, perto 160 quilômetros de Éfeso, que é uma igreja que mais se conhece, e Laodiceia, ali próximo, no Vale do Lico, na Ásia Menor, uma região que estava em decadência. E o pastor, o homem que deu as informações a Paulo, Epáfras, conta o que estava acontecendo com aquela igreja. A infiltração insidiosa, aquilo que nós chamaríamos de subreptício, uma palavra um pouco pernóstica, mas vai dizer o seguinte: aquilo que entra por baixo, que a gente não percebe, nas entrelinhas, aquilo que é sorrateiro, que vai penetrando devagarzinho, e quando dá fé, contaminou, como uma epidemia, como um vírus, e daqui a pouco a pessoa está doente, sem perceber. A carta de Paulo à igreja que estava em Colossos é, então, uma meta que Deus nos está chamando a atenção para andarmos aqui, para sermos tratados como igreja hoje. Paulo, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Já percebemos aqui quem escreve e com quem ele estava. Paulo, ele dá suas credenciais: apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Isto é muito importante saber, porque tem muita gente que está aí na igreja, nos ministérios, nos lugares, não por ordem divina, mas porque se meteu, porque entrou pela janela. Paulo está dizendo: não, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, e se bem que ele vai dizer numa outra ocasião que ele era um apóstolo fora do tempo, abortivo, que nem era digno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus, mas que Jesus Cristo apareceu para ele fora do tempo e deu uma revelação para que ele pregasse o evangelho aos gentios. Paulo, apóstolo, escrevendo aos santos e fiéis. Por favor, veja bem, santos. Aqui não são os adeptos do time de São Paulo, os santos. E os fiéis aqui não são os torcedores do Corinthians. Aqui são os santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Todo crente em Cristo Jesus é chamado de santo.
Santo não é uma pessoa perfeita. Santo é uma pessoa separada. A palavra santo tem um sentido muito importante, porque ela quer dizer que ele foi selecionado por Deus para fazer parte da sua equipe. Eu acho que agora está jogando a seleção brasileira, não está? Está ou não está? Ah, já sabe que está. Essa seleção foi selecionada por um Parreira, alguns jogadores, entre muitos jogadores que existem por aí. Ele selecionou alguns para jogar. E Deus escolheu alguns, dentre os muitos seres humanos, ele escolheu. Ele não tinha que escolher ninguém, mas ele escolheu aqueles que haviam de ser salvos pela sua graça, antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, não pelos nossos méritos, mas pela sua graça. Ele escolheu e selecionou esse grupo, que ele formou a sua eclésia, essa palavra, igreja, chamados do mundo para pertencer a um povo santo de Deus. Então ele está chamando aqui, dizendo que a carta estava dirigida aos santos e fiéis, irmãos em Cristo Jesus. Eu sei que o termo irmão hoje já perdeu muito do sentido, mas a palavra adelphos, irmãos, no sentido, significa uma relação familiar, aquele que pertence à mesma família do pai. E ele usa aqui santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz. Lembrem-se que esta é a saudação bíblica, graça e paz, não paz e graça. A ordem dos fatores altera um produto aqui. A paz é consequência da graça, e não a graça consequência da paz. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, e em consequência ele dá paz. Paz com ele, paz com os outros e paz conosco. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, é consequência da graça de Deus. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Esta aqui então é a saudação, é uma saudação muito familiar de Paulo. Ele usa esta saudação em outras epístolas, e ele entra na carta dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Damos sempre graças a Deus. Há uma outra versão que diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Existe uma outra versão que usa assim: orando sempre por vós, cada vez que estou orando por vós, quando as minhas orações incluem vocês, dou graças a Deus. Quando eu estou orando por vocês, dou graças a Deus. Pai Celestial, vem nos falar esta noite pela Tua palavra. Edifica o coração dos Teus filhos na medida em que Tu estás sendo glorificado. E salva aqueles a quem Tu tens o propósito, alegrando os nossos corações, para que vivamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa, um homem, andando por aí, conta uma história, uma lenda, encontrou o celeiro do diabo, de Satanás, e viu onde ele guardava as suas sementes, e percebeu que havia uma grande quantidade das sementes do desânimo. E ele perguntou: onde esta semente prolifera mais? E onde ela prolifera menos?
Em que lugar, em que terreno essa semente dá maior produtividade? E onde ela produz menos? E o diabo, Satanás, contrafeito, disse: o lugar em que a semente do desânimo não prolifera é num coração grato. Ela não tem condições de crescer num coração agradecido. Primeira coisa que Paulo começa escrevendo a sua carta, onde ele vai combater uma heresia. Ora, era para começar dizendo assim: estou muito triste com o que está acontecendo no meio de vocês. Estou muito chateado porque vocês perderam o rumo. Mas ele não começa assim. Ele não tem esse tipo de linguagem de murmuração. Ele começa dizendo: eu dou graças ao meu Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu oro por vocês. Mas não estava sendo bichada aquela igreja por um vírus? Estava. Não era motivo de tristeza? Era. Não era motivo dele ficar desanimado? Não. Não, porque quem crê na suficiência de Cristo, ainda que tenham nuvens escuras atravessando sua vida, o desânimo não pode dominar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria irrompe-se pela manhã. Nós podemos ter dificuldades e problemas, mas não podemos viver entristecidos. Nesta carta, 7 vezes, 5 mais 2, 7 vezes, o apóstolo fala do espírito das ações de graças, da gratidão. É interessante nós observarmos como se conhece a saúde de uma pessoa, espiritualmente falando. A febre denuncia algum problema no organismo. Quando alguém está com febre, significa que alguma coisa está errada. E quando alguém murmura, quando eu estou murmurando, reclamando, criticando, isso denuncia que eu não sou um cristão maduro, que alguma coisa está errada. Por quê? Porque a característica de um filho de Deus é em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se eu não estou dando graça por tudo, é porque alguma coisa não está certa na minha vida, na minha saúde espiritual. Alguma coisa se encontra errada. E Paulo começa a sua carta dizendo: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí uns pegam aquele sempre e botam aqui: sempre quando oramos por vós. Então, alguns querem dizer que sempre que ele orava, ele dava graças a Deus. Mas na minha versão, ele diz assim: damos sempre graças. Ele dá o sempre, que é um advérbio de tempo, junto da palavra graças. Em tudo, dai graças, dando graça sempre. A gratidão é a característica principal de um filho de Deus. Se ele não é grato, alguma coisa está errada. Um escravo tinha um amo muito cruel, que o empregava na tração do moinho, ao invés de empregar uma mula. Botava o escravo para puxar o moinho. Certa vez, tendo o moinho se quebrado, o amo atribuiu a culpa ao escravo, dando-lhe uma violenta surra com um látex de couro. O pobre homem permaneceu por vários dias prostrado em estupor.
Ao fim de algum tempo, o seu dono, entristecido com aquele escravo, levou-o a um mercado e o vendeu. Quem o comprou foi um evangelista itinerante, o qual, condoído com a miserável situação do escravo, levou-o para a casa de um amigo, onde o escravo foi convenientemente tratado com amor e ternura. Quando o escravo estava completamente restabelecido, o evangelista o chamou e lhe entregou a sua carta de alforria, acrescentando: agora tu podes ir. Tu és um homem livre. Livre. Todavia o escravo estava tão agradecido pela bondade que lhe fora dispensada, que recusou a liberdade que lhe fora oferecida, passando a acompanhar o evangelista nas suas longas peregrinações, como um servo voluntário e agradecido. Se Cristo me libertou, se aquilo que nós cantamos há pouco é verdade, eu era escravo, eu era preso, mas um dia Cristo me libertou e hoje sou livre. Sou livre como? E que estilo é esse da liberdade? Quando eu vivo a reclamar. Os escravos na Babilônia pediram que cantasse, eles disseram: não podemos cantar. Nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Nós não podíamos cantar as canções do Senhor quando nós éramos escravos. Escravo não canta, escravo geme. A gente sabe quando uma pessoa é escrava, a gente sabe quando o nosso estilo é estilo de escravo, pelos gemidos, pela murmuração, pela reclamação que nós deixamos escapar da nossa boca. O discurso evidencia o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Paulo estava preso, mas ele era um homem livre. E ele começa dizendo: dou graças a Deus, sempre, quando oro por vocês. É tremendo o problema da escravatura, da ingratidão. Existe um provérbio que a minha sogra costumava dizer, que eu gosto de repeti-lo, que diz assim: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. O dia do benefício é a véspera da ingratidão. Você faz o benefício para alguém e ele depois se vira contra você. Ele fica ingrato. Como é que Deus me libertou e eu sou uma pessoa ingrato? Que reclamo das circunstâncias, que vivo a murmurar e a reclamar dos problemas. É por aí que começam a penetrar sorrateiramente as raposinhas. É no estilo da linguagem, é na conversa. Vamos dar uma olhada nas 7 vezes em que aparece a expressão ações de graças no livro de Colossenses. Nós já vimos a primeira no versículo 3 do capítulo 1, agora no versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele fez um arrazoado anteriormente, e ele está falando aqui que através de Cristo nós temos sido fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai. Porque dar graças, agradecer na base do muque, como os pais fazem com os filhos para educar os filhos a serem gratos. Quando a criança recebe um presente, os pais dizem: diz muito obrigado, meu filho. Por isso que ficou obrigado. Aí a criança vai e diz: obrigado. É um obrigado forçado, mas é para mostrar a educação. Por favor, isso aqui não é estilo de educação. Aqui não é questão de diplomacia, é uma questão de coração.
dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte dos santos que nos cabe. É dar graças porque Deus nos escolheu no meio de uma geração corrupta. Meu Deus, o Senhor escolheu logo a mim. O Senhor tinha tanta gente, muito melhor do que eu para escolher, e me escolheu. Como eu não posso dizer outra coisa para ti senão graças. Te dou graças. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Aqui não só dando graças, mas crescendo em ações de graças. A ideia é evolutiva. Ontem eu estava num tamanho de ações de graças que hoje ele ficou para trás. Eu estou crescendo em ações de graças. Não só de palavras, mas também de atitudes de gratidão. Ser grato. Em primeiro lugar a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão aparece também 7 vezes no Novo Testamento. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos chegar um dia aí nesses estudos para verificar esta beleza, por que ele é chamado assim. Mas aqui hoje é graça, é dar graças. Furou o pneu na estrada, o que nós devemos fazer? Não é aquela história simplesmente que no dia em que as torres foram atacadas e morreram várias pessoas, alguns deixaram de morrer, por quê? Porque foram levar crianças no colégio e houve um problema e não conseguiu chegar lá na hora, e outro porque foi comprar um remédio e a farmácia demorou, e outro porque o trânsito, e não é simplesmente isto. É saber que não existe acidentes de percurso na vida dos filhos de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou vendo isto na minha vida sempre. Muitas vezes eu acho que aquilo foi um acontecimento, estava fora do controle de Deus, que Deus não enxergou aquilo, ele descuidou. Estão fazendo ultimamente, dentro desse projeto da utilização dos princípios da Babilônia dentro da igreja, a rendição do anjo da guarda. Você precisa ir a determinada igreja para render o seu anjo da guarda, porque ele pode cochilar, ele pode dormir, então você tem que trocar o anjo da guarda. Não é isso, pastor Thomas? Corrente de oração para trocar o anjo da guarda. Eu já desconfiava, porque dentro desta carta, uma das coisas que perdura aqui é a adoração aos anjos. E a adoração a anjo é um perigo, porque já houve uma turma lá no céu que despencou. É 1/3 da turma celestial de anjos. Eu não tenho muita apreciação pela adoração aos anjos, mesmo porque ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. E ainda mais, este não dorme, porque o guarda de Israel não dormita nem cochila. O Deus da Bíblia não precisa trocar de turno, Ele está sempre acordado e vigilante. Por isso eu não preciso fazer corrente de oração para trocar o anjo da guarda. Mas isso está em voga, e você vê na televisão a troca do anjo da guarda. Assim como existe a troca da guarda da rainha, agora tem que trocar o anjo da guarda, que pode ser que ele esteja dormindo, ou ele está cansado. E isto
é o contexto dessa carta aqui, que é o contexto do misticismo, do gnosticismo, dessas teorias de que você, com a sua evolução do seu conhecimento, o seu conhecimento vai conseguir chegar a ser um iluminado, e como iluminado você terá um privilégio que a reles não tem, que o populacho não tem. Você é uma pessoa especial, e você então precisa crescer no conhecimento das forças kundalínicas para chegar ao aperfeiçoamento do Maitreya. Eu usei a linguagem da nova era, que está muito em voga aí no meio da turma. Mas Paulo diz: não, vocês precisam crescer sim em ações de graças, porque o Deus que está dirigindo vocês não cochila, não dormita, e aquilo que aconteceu ali é providencial de alguma maneira, e ele está por trás desse negócio, crescendo em ações de graças. Capítulo 3, os versos 15, 16 e 17, aqui tem uma penca de gratidão. Pode ler. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você prestou atenção aqui? Sede agradecidos, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Aonde é que está a gratidão? Nos vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Deus, eu preciso ganhar a dimensão do que significa andar com o Senhor. Não de conhecer Bíblia, não de ser eloquente, mas de conhecer o estilo que dirige a vida daquele que é governado pelo Senhor. Ações de graças. Agradecido. Eu gostei dessa expressão de Edith Booth, que ela diz assim: quando Deus mede um homem, ele passa a fita métrica em volta do seu coração agradecido, e não em torno de sua cabeça inchada. O que ele vai medir? Ele mede a gratidão, e não o tanto que você sabe na sua cabeça. O que vai pesar na balança? Beltesazar foi colocado na balança e Deus disse assim: Mene mene tekel urfazim. Apareceu do dedão de Deus escrevendo lá na parede. O que significa isto? Pesado foste na balança e foste achado em falta. E qual foi o peso dele? A arrogância, a soberba, a presunção, o orgulho. O que caracteriza a gratidão? Um espírito humilde. Talvez por isso a gratidão seja tão rara. É tão difícil de achar. Eu achei uma frase muito interessante aqui, do Mark Twain. Ele diz o seguinte: se pegarmos um cão faminto e o alimentarmos, saciando a sua fome, ele jamais nos morderá, e não se esquecerá disto. E acrescentou: essa é a principal diferença entre um cão e um homem. O bichinho, você dá comida para ele,
E diz que ele é irracional. Ele depois abana o rabo. E o homem lhe dá uma facada. Não é só Brutus que mata Júlio César. Há os estúpidos que matam os seus abençoadores. A ingratidão é uma característica demoníaca. Aliás, tem outra frase muito interessante aqui, que diz o seguinte: um porco ingrato é semelhante, um coração ingrato é semelhante a um porco, que de cabeça baixa come avidamente as bolotas que caem do carvalho, sem nunca olhar para cima, a fim de verificar de onde parte o seu alimento predileto. As favas do carvalho caem, e o porco nem para agradecer. Obrigado, carvalho. Ele não levanta a cabeça. Uma pessoa que nunca levanta a cabeça para agradecer a Deus é algo esquisito. Eu ouvi a história de um missionário na Espanha, que estava passando por muitas provações, muitas necessidades. Ele estava no fim, tinha chegado ao fim de todos os seus recursos, e ele estava um dia com muita fome. Ele disse: meu Deus, eu estou passando uma fome louca aí, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus mandou que ele saísse de onde ele estivesse, onde ele estava. E ele saiu, começou a andar pelas ruas, eu não sei se Barcelona ou Madrid, e começou a andar, e chegou num certo lugar. Deus mandou que ele entrasse, com uma intuição no coração: entra nesse restaurante. Ele disse: mas isso é muito fino, eu não tenho nada. E Deus disse: entre. E este homem, muito constrangido, entrou naquele restaurante, e quando ele chegou lá, não tinha ninguém, ainda não tinha começado a hora da refeição. E Deus mandou que ele sentasse numa mesa. O garçom apareceu, e eu pôs o cardápio na frente dele, e ele olhou e disse: meu Deus, que vergonha que eu vou cometer hoje aqui. O senhor está me mandando e eu estou obedecendo, mas que vergonha. E ele olhou para o preço, era um preço muito alto. Todas as comidas eram comidas de alto preço, e ele olhou e pensou assim: este aqui é o mais baratinho, a vergonha vai ser menor. E aí ele pegou aquele prato mais barato, e Deus disse: não, esse outro. E ele olhou: mas esse é o mais caro. E ele então começou a ir pela intuição do coração que Deus ia falando. Ele disse: Senhor, eu tenho que ver esse milagre hoje, porque eu não posso passar essa vergonha, mas se eu tiver que passar, vou passar contigo, eu vou passar em teu nome. E terminou, o garçom trouxe a hora da sobremesa, e ele disse: até sobremesa, Senhor. Ele disse: até sobremesa. E veio o cafezinho, e veio tudo, e quando ele terminou, não tinha chegado ninguém. E ele agora diz: agora pede a conta. Aí ele disse: dá minha conta. O garçom foi lá e voltou e disse: sua conta está paga. Ele disse: paga? Quem pagou? Ele disse: o patrão. Como assim? O patrão, ele disse que tem esse restaurante há mais de 30 anos aqui. Ele nunca viu uma pessoa que sentando-se à mesa para comer, agradecesse a Deus pela comida. Você foi a primeira pessoa em 30 anos que ele viu chegar e curvar a sua cabeça e agradecer pela comida. Ele disse: você pagou para ele a comida que você comeu hoje. A gratidão é moeda no céu. Serve até para pagar restaurante. E quem come sem agradecer, dizia um dos teólogos antigos, é pagão, é como o porco que nunca levanta a cabeça para agradecer o carvalho que dá as bolotas. Gratidão é um estilo de vida maravilhoso. Deixa eu colocar aqui diante de vocês a expressão, mais uma outra aqui. Vamos ler em Colossenses capítulo 4, versículo 2.
Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A oração pede, a ações de graça louva. As duas coisas têm que andar juntas, petição e ações de graça. Nós devemos viver com um estilo de gratidão. Quando Robinson Crusoe naufragou e conseguiu atingir uma ilha solitária, ele traçou em duas colunas o que eu poderia considerar o lado mau e o lado bom do sinistro que fora vítima. Chegou lá na ilha, o que é bom e o que é ruim? Bem, fui atirado nesta desolada ilha. Isso é o lado ruim. Mas ainda estou vivo. Este é o lado bom. Não pereci afogado como ocorreu com os outros meus companheiros. Na realidade, estou afastado da civilização e fui banido da sociedade humana. Mas, estando em uma ilha rica de frutos, peixes, aves, pequenos animais, crustáceos, riachos encachoeirados, não estou passando nem fome, nem sede. É certo que não disponho de cobertores e agasalhos, mas como estou numa região de clima tropical, deles não preciso. Na verdade, não conto com armas para defender os selvagens e as feras más. Aleluia! Louvado seja Deus, ainda não os vi. Por tais motivos positivos, sou grato ao meu Deus pelas imensas bênçãos recebidas. Estou sozinho, mas não estou só. Deus está ali. Nós temos uma mania muito grande de reclamar. E Paulo está começando a escrever esta carta dizendo: dou graças todas as vezes que eu escrevo a vocês. Como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, versos 18 a 21. Vamos caminhar ligeiro aí nesse texto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos aqui olhar essas quatro coisas. Como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Primeiro, leia. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Começa, primeiro. Falando entre vós com salmos. Falando. Como é que se é cheio do Espírito Santo? Falando. Falando onde? Entre vós. Como? Com salmos. Com salmos. Entoando. Louvando. E dando sempre graças. Não, aí, vamos aqui. Louvando de coração. De coração. Falando, cantando. A linguagem dos salmos, ou seja, a linguagem do louvor, a linguagem da exaltação a Deus. Mas o pau está cantando. Eu sei que o pau está cantando. Eu sei que meus pés estão no tronco. Eu sei que minhas costas estão lanhadas. Eu sei que eu estou dentro de uma cadeia. Mas eu sei que meu Deus está por trás de todas as coisas. Louvado seja Deus. Enquanto Paulo e Silas louvavam dentro daquela cadeia, o que aconteceu? O que aconteceu, queridos? Um terremoto, as portas se abriram, eles foram soltos e ainda houve salvação naquela prisão, naquela cadeia. Porque aqueles homens estavam fazendo o quê? Eles estavam louvando a Deus, eles estavam cheios do Espírito Santo. Falando. Segunda coisa. Entoando e louvando e etc. Segunda coisa. Dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor Deus e Pai,
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Dando sempre graças por tudo. Mas isso aqui não é lógico. É lógico. Eu estava lendo a história de um pastor que a filhinha dele morreu com 6 anos de idade, 6 para 7. Ele terminou de fazer o enterro dela e foi pregar, porque não tinha ninguém para pregar naquela igreja, naquela noite. Ele veio pregar e ele pregou um dos sermões mais preciosos sobre a gratidão. Deus está no controle das coisas. O coração estava triste, mas o espírito estava alegre. Ainda que a gente sinta na alma a tristeza da perda, há uma alegria no coração, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Gratidão. A outra coisa? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, são 4 coisas. A primeira é falando, a segunda é cantando, a terceira é dando graças e a quarta, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Não é com medo dos outros, não, é no temor do Senhor. Essa é a maneira de ser cheio do Espírito Santo. Não é fazendo essas vigílias, às vezes incontroláveis, que aparecem apenas os poderes latentes da alma. É debaixo da soberania do Espírito de Deus, falando, cantando, dando graças e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu queria terminar usando aqui uma ilustração do Matthew Henry, aquele famoso exegeta inglês do século 17, que ele disse o seguinte, ele escreveu no diário dele, no dia em que ele foi assaltado, os ladrões levaram a sua carteira. Então ele escreveu no diário dele o seguinte: Senhor, ajuda-me a ser um homem agradecido por tudo. Primeiro, porque nunca antes havia sido assaltado. Ele estava dando graças porque aquele assalto. Primeiro, eu te dou graças porque eu nunca antes havia sido assaltado. Segundo, porque os assaltantes levaram apenas a carteira de dinheiro, mas não ameaçaram a minha vida. Terceiro, porque levaram tudo o que eu possuía em dinheiro, mas não levaram muito. Era tudo que eu tinha, mas não era muito. E quarto, porque fui eu o assaltado e não quem assaltou. Eu quero te dar graças. Fui eu o assaltado e não o assaltante. Queridos, aqui está o estilo da gratidão. Por que Paulo começa esta carta exatamente dando graças? Porque esta é a linguagem dos filhos de Deus. E é por aqui, é o espírito da ingratidão que penetra as heresias. É pelo estilo de insatisfação. Todas as pessoas insatisfeitas são fáceis presas do diabo. Através da insatisfação, o inimigo coloca as suas sementes de rebeldia, de mudanças assim no estado periférico das coisas, e a pessoa começa a ficar desgostosa. Paulo era um homem especialíssimo. Nas cartas dele, ele sempre tratava muito da ideia da alegria e do contentamento. E numa das cartas, a de Filipenses, lá no final, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar honrado. Não é fácil você saber estar honrado. É muito difícil ser honrado e não ficar vaidoso. Sei estar honrado e sei ser humilhado.
E mais difícil é você ser humilhado e não ficar amargurado. Sei ser humilhado. Em todas as coisas já tenho conhecimento. Gratidão tem que ser a nossa linguagem. Deus, eu tenho falado, eu tenho errado tanto. Quando eu critico uma pessoa, quando eu falo mal de alguém que só o Senhor tem o direito de julgar. Eu quero lembrar aos irmãos que uma irmã da nossa igreja teve um sonho muito terrível há uns anos atrás. Ela sonhou a respeito do arrebatamento. Ela via que chegou a hora de ser os santos arrebatados. E ela viu a gente subindo, um bocado de gente. Na época que ela me contou, ela disse: pastor, o senhor também foi arrebatado. E eu fiquei todo feliz, porque ela me viu subir, e ia subindo, e todos subindo, e aquela multidão de gente, e ela vendo aquele povo e ansiosa. De repente, uma nuvem fechou. Ela não enxergava mais ninguém, aquela nuvem, e ela começou a gritar: Senhor! E eu, Senhor? E eu, Senhor? E eu, Senhor? Aí a voz lá do trás da nuvem disse: você não. Você se assentou no trono daquele que é o único juiz de toda a terra. Você julgou os seus irmãos. E nisso ela acordou, chorando, em pranto, se ajoelhou e disse: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Não deixa que minha boca seja um vulcão a produzir palavras de julgamento contra ninguém. O Senhor é quem vai julgar as pessoas, eu não tenho que julgar ninguém. E no domingo seguinte ela me contou essa história aqui em prantos. Disse: pastor Glênio, Deus me deu um sonho revelador. Eu disse: esse sonho é para mim também, minha irmã. Nós não temos o direito de julgar ninguém, de estar condenando os outros, porque todos nós iremos perante o tribunal de Deus para dar conta, e não somos nós que vamos fiscalizar a vida dos outros. Nós temos que dar graça. Aquela igreja não era uma igreja perfeita, pelo contrário, havia tantos problemas acontecendo ali, e Paulo começa dizendo: dou sempre graças a Deus quando me lembro de vocês nas minhas orações. Nós vamos entrar por aí para ver o que Deus tem para nós. Nós vamos começar pela linguagem. Deus corrige a nossa linguagem. Tira aquela linguagem da murmuração do povo de Israel quando saiu do Egito. A primeira coisa que eles fizeram foi lamentar da padaria de Deus, do pão vil que eles chamaram. A segunda coisa que nós vemos é a murmuração da igreja. A primeira coisa que a igreja fez foi murmurar por causa de pão, por causa de divisão de comida, porque umas viúvas estavam recebendo mais do que as outras e começaram a murmurar. A murmuração é um pecado terrível. Ele é insinuante, ele entra sorrateiro. E quando a gente da fé entrou na onda dos murmuradores, dos reclamadores, do sindicato, daqueles que não estão conformados, e aí começa: mas não está certo, e isso não dá certo, e aquilo não dá certo, e aquilo outro. Senhor, graças te dou, porque tu estás no controle de todas as coisas. Tu és soberano, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores. E eu quero te dar graças, porque nem tudo que eu queria aconteceu, mas aconteceu como o Senhor previu e como o Senhor está querendo, para que tu sejas glorificado em todas as coisas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nós vamos na escola, preste bem atenção. Aprendi a viver contente, dizia Paulo. Ele estava numa escola. Quem aprende, aprende numa escola. Aprendeu de quem? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso mestre é Jesus, que vai nos ensinar a viver com mais cautela na nossa linguagem, ou seja, falando a linguagem do reino, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Você vai sair daqui, ali fora vai acontecer uma coisa. Num dia desse eu falei assim, chegou lá fora, o carro dele tinha sido roubado.
E ele disse: foi naquela hora que eu comecei a exercer o caminho do louvor. Foi roubado, levaram o toca-fita dele. Ele disse: Senhor, bendito seja, porque eu estava neste culto hoje e comecei a aprender a louvar. Em vez de estar aqui xingando o ladrão, que tu abençoes essa vida que levou esse aqui. E é assim que a gente aprende no meio dos sofrimentos, no meio das fornalhas esquentadas. Que Deus nos conceda. Vamos baixar a cabeça e vamos pedir ao Espírito da Graça. Pai Celestial, Tu és o Deus de toda graça, e Tu nos dás a condição de falar a linguagem do Teu reino. Tu nos dás um coração novo, ou Tu nos tens dado um coração novo, para proclamar a língua dos eruditos, a fim de confortar os que sofrem. Tu nos dás um espírito desprendido para Te agradecer em todas as circunstâncias. Pai, guarda o Teu povo e enche o coração de cada um de nós desta mentalidade de filho do reino, de filho do Pai Celestial, que vive para o louvor da Tua glória. Tu nos levas e nos guardas, usando-nos esta semana para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.